Chuva aumenta perigo no trânsito. Na Washington Luiz, 2 caminhões se envolvem em acidente. Esse é um dos destaques de hoje do Rio Claro Notícias e vamos mostrar também. Em plenas férias, reportagem mostra que Lago Azul não está tão convidativo para atrair visitantes. DAI faz controle da qualidade em bairros de Rio Claro e garante que água é própria para o consumo. No ritmo de carnaval, o Rio Claro Notícias mostra o trabalho dos barracões. Depois da uva, hoje é dia da Gracifes, segunda escola a desfilar na avenida. Vai começar o retorno da primeira fase do NBB para o Rio Claro e time volta à quadra com desfalque. Olá! Um acidente entre 2 caminhões exigiu a atenção dos motoristas na tarde de ontem na rodovia Washington Luiz, perto de Cordeirópolis. O caminhão carregado de balas ficou completamente destruído na lateral depois de colidir contra a traseira de uma betoneira, enquanto os dois trafegavam na rodovia Washington Luiz, altura da cidade de Cordeirópolis. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. O motorista do caminhão atingido conta o que viu. Dirigindo na minha mão, aí só escutei o barulho, rapaz. A única coisa que deu tempo para ele foi tirar a gabine. Aí pegou toda a traseira do caminhão dele, pegou o baú da carreta, foi pegando na traseira na traseira do caminhão, caminhão bitorneiro. Os 2 veículos são de Rio Claro. O condutor do baú foi encaminhado para a Santa Casa de Limeira. A polícia vai apurar as causas do acidente. Não há o que precisar agora nesse momento. Existe a possibilidade de buscar alguma imagem da concessionária e também o condutor foi socorrido, segundo informações do resgate. Ele se encontrava em estado de choque e a viatura ao qualificá-lo aí já vai pegar maiores informações sobre o que ele alega ter acontecido. Não, o susto foi grande. É que Deus é grande e deu um salvamento pra gente. Bom, hoje a gente dá sequência à série de entrevistas com nomes aí, pessoas pré-candidatas à Prefeitura de Rio Claro. E hoje eu recebo aqui no Rio Claro Notícias o Gustavo Pericinoto, ele que é secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura atualmente. Gustavo, obrigado pela sua presença em primeiro lugar. Boa tarde aos telespectadores da TV Claré, boa tarde a você, Paulo, a quem agradeço pela oportunidade. Lembrando que essa série de entrevistas, os partidos ainda vão fazer as convenções, definir alianças e nomes oficiais para candidatos, mas os próprios partidos indicam nomes que estão aí sendo cogitados, o Gustavo é um deles. E a partir de agora a gente começa a entrevista de 5 minutos. Gustavo, primeira questão que a gente levanta aí, qual a prioridade, a maior necessidade para Rio Claro hoje, no seu ponto de vista, num possível projeto de governo? Bem, Paulo, como você bem disse, a candidatura ainda depende de um amadurecimento dentro de um grupo político do qual eu faço parte. Mas é claro que é sempre uma honra para qualquer cidadão que ama a sua cidade, especialmente no meu caso, que nasci e cresci aqui em Rio Claro, poder ser candidato e poder governar a sua cidade. A gente não pode esquecer que nos últimos 7 anos a cidade avançou muito. Grandes obras de infraestrutura viária, nós tivemos o maior programa de habitação realizado na história de Rio Claro, as ciclofaixas, a internet gratuita. Agora, recentemente, foi criado um programa moderno de iluminação pública que começou a ser implementado no final de 2015 e que deve ser desenvolvido com mais força a partir de 2016. Portanto, eu acredito que o principal requisito vai ser o conhecimento de tudo o que está sendo feito, poder dar continuidade a isso, com transparência, sempre em atenção ao interesse público e o principal, com uma gestão pública ainda mais eficiente. Para mim, essas são as características e o que deve mover o candidato a prefeito nas próximas eleições. Essa seria uma prioridade do teu ponto de vista, esse conhecimento da máquina pública, como que funciona tudo lá dentro, é isso? Exatamente, e uma gestão ainda mais eficiente por conta do momento de crise em que a gente vive. Legal. Falando em crise, a gente sabe, isso aí também é público, que o momento financeiro da Prefeitura de Rio Claro não é bom. A Prefeitura de Rio Claro não tem caixa, isso foi dito pelo próprio prefeito. E aí, com relação às finanças, o que fazer para buscar essa recuperação financeira da Prefeitura, Gustavo? Olha, Paulo, de fato, há um problema econômico muito grave. A arrecadação do município tem tido uma queda há 2 anos em sequência. Mas isso não é um privilégio da cidade de Rio Claro.
Não há um município no país ou um governo do estado que não esteja enfrentando dificuldade financeira. Além da questão da crise, que entendo que é momentânea, nós também temos outros dois fatores que dificultam a gestão econômica financeira de qualquer gestor público. A primeira é a limitação orçamentária. Não é? Nem todas as demandas a gente consegue atender porque há uma limitação de recursos. Eles são finitos. E depois, nós temos que repensar o pacto federativo. Não é possível que todos os serviços fiquem de responsabilidade do município, cada vez mais, e o dinheiro fique todo concentrado na mão dos estados e do governo federal. Então, na minha opinião, volto a dizer, uma gestão ainda mais eficiente é o que se fará necessário para o enfrentamento dessa crise. Racionalização de recursos humanos, nós precisamos revisitar os contratos, olhar com mais cuidado para as fontes de receita da administração, para incrementar a sua arrecadação, sem que a gente tenha necessidade de aumentar a carga tributária. A questão da saúde, Gustavo, que é um tema delicado também, dá para melhorar? Eu acho que sim. Nós avançamos muito nesses 7 anos também na questão da saúde. A UPA da 29, o mini hospital de Cervezão que foi posto em funcionamento, a reestruturação do SEAD, o laboratório municipal e por aí afora. Eu acho que a prioridade agora deve ser na atenção básica. Através de uma cobertura maior, expandindo a cobertura da atenção básica, com programas de saúde da família, a gente vai ter ganho de qualidade de vida para a população, porque a gente trabalha com a prevenção, e trabalhando com a prevenção você diminui a possibilidade do cidadão rioclarense ficar doente, ou então você tende a ter uma doença menos grave, porque você vai diagnosticar com antecedência aquela doença e poder tratá-la mais adequadamente. Para a gente encerrar, Gustavo, que a gente tem menos de um minuto aí, como driblar essa falta de credibilidade nos políticos que hoje rondam a população? Olha, eu acho que isso é muito simples. Eu ando pela cidade, converso com algumas pessoas e vejo todas elas interessadas em debaterem e opinar sobre o futuro da cidade e do país. A despeito desse momento de descrédito que as instituições vivem, por conta de uma crise momentânea, eu acho que o afastamento da vida pública ou o afastamento da política é um equívoco. Neste momento, o que nós devemos fazer é estimular as pessoas de bem e capacitadas a participarem da vida pública. Eu costumo dizer que com seriedade, compromisso, uma gestão eficiente e muito trabalho, a gente consegue superar a crise. Gustavo, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista conosco aqui no Rio Claro Notícias, mais uma vez. Obrigado, Paulo. Fique agora com as vagas do PAT para hoje. O PAT tem vagas para alinhador de pneus, atendente de balcão, auxiliar de mecânico diesel, copeiro, cozinheiro de restaurante, estoquista, gerente de restaurante, mecânico de automóvel, professor de inglês, separador de material reciclável, técnico em nutrição e torneiro CNC. O PAT fica na Avenida 3.536, no centro. Você deve levar a carteira de trabalho, seu RG, CPF e o número do PIS ativo. Tem Mega Sena hoje, terça-feira, isso mesmo, tem Mega Sena, que pode pagar 12 milhões hoje à noite. O sorteio é uma edição especial, Mega Sena do verão, e altera inclusive o cronograma dos sorteios desta semana. Os outros serão na quinta-feira e no sábado. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite, o sorteio é às 8. E a aposta mínima custa R$ 3,50. Quem sabe, né, começar o ano milionário, não seria nada ruim. Bom, falando em férias, né, a gente falou agora de janeiro, é tempo de aí programar, fazer alguma coisinha, se a chuva ajudar e permitir o tempo mais aberto. Mas também, será que os lugares de Rio Claro estão preparados para receber as pessoas para um dia de lazer, para um dia de turismo? Pois é, a gente foi até o Lago Azul e constatamos que as condições por lá não estão muito boas, não. O ambiente é realmente muito bonito. Um dos pontos turísticos de Rio Claro proporciona visões atraentes da natureza. Mas se a gente olhar mais de perto, vê que tudo não está assim uma maravilha. Funcionários públicos até se esforçam, mas o lixo é tanto que acumula por vários pontos.
até no parquinho onde o André traz a neta Mariane, de 3 anos. O rapaz está limpando, né, copos descartáveis, garrafas descartáveis, tudo jogado, né? Então não é só a prefeitura, a população também precisa ajudar aí nessa questão. A Madalena mora bem em frente ao local e usa o espaço para se exercitar. O problema é que sempre no meio do caminho vem as surpresas, uma mais desagradável que a outra. A sujeira do lago, né? As árvores também estão um pouco mortas, também assim o caminhar também poderia melhorar, né? Bom, mas não tem como falar do Lago Azul sem citar o lago propriamente dito. Este espaço costumava ser de tirar o fôlego, mas agora isso só acontece quando em dias de muito sol, assim como está hoje, a água solta um cheiro ruim que a gente até precisa prender o fôlego às vezes. Um reflexo disso a gente vê nos pedalinhos. Este espaço costumava ficar repleto deles, mas agora está assim, vazio. O Gease lembra dessa época. A dúvida fica se isso um dia voltará a ser como era antes. A gente tem esperança, né, mas difícil. Quando as pessoas de fora vêm visitar a cidade, os pontos de referência que a gente tem é o quê? O lago, o horto, daí as pessoas vêm conhecer o lago, daí a gente fica meio assim de mostrar, né? Pois é. Depois do intervalo tem mais carnaval, desta vez a Blitz do Rio Claro Notícias foi visitar a escola de samba Agracifes. Daqui a pouco os detalhes, até já.